O impeachment é um dispositivo político previsto na Constituição para retirar do poder o chefe do Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. O processo tem a participação do chefe do Judiciário, que é responsável por garantir que tudo seja feito conforme a Constituição. Na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, vamos ver como foi a atuação do Judiciário no primeiro impeachment após a Constituição de 88. O tempo é o senhor da razão. E a razão da justiça é sempre a melhor e a mais forte. O julgamento da ação penal 465 pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 24 de abril veio reescrever a história do Brasil na parte referente ao período em que exerci com muito orgulho e honra, pelo voto direto de todos os brasileiros, a presidência da República Federativa do Brasil. O julgamento destacado pelo senador Fernando Collor de Mello durante um pronunciamento em 2014 foi realizado no Supremo Tribunal Federal. A Corte absolveu o senador das acusações pelos crimes de peculato e corrupção passiva por falta de provas. Foi por causa dessas acusações que Collor sofreu impeachment. Mas para entender bem essa história, é preciso voltar um pouco no tempo. O impeachment está previsto no Brasil desde a primeira Constituição brasileira do período republicano em 1891. Até hoje, esse instrumento foi usado 3 vezes. A primeira em 1954, contra o então presidente Getúlio Vargas, mas o pedido não avançou. Vargas sofreu um processo de impeachment na Câmara, mas venceu aquela votação 15 dias antes de se suicidar. Em 1992, um novo caso. Desta vez contra o então presidente Fernando Collor de Mello. O Brasil acabava de passar pela redemocratização e Collor foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o fim da ditadura militar e herdou um país cheio de problemas. O principal era a economia, com uma inflação que chegou a 1.700% ao ano. Na tentativa de conter os preços, confiscou a poupança dos brasileiros, medida que abalou a popularidade do governo logo no início do mandato. Em 1992, ele foi acusado de corrupção pelo próprio irmão Pedro Collor de Mello e o Ministério Público apresentou denúncia de que o governo Collor usava dinheiro público em contratos de publicidade. Foi nesse contexto que o instrumento do impeachment foi usado pela segunda vez. E ao contrário de Getúlio Vargas, Collor não conseguiu barrar o pedido. No começo, quando começou essa CPI de investigação, que começou a tramitar esse impeachment, ninguém na época achava que daria em alguma coisa, né? Mas aí vem o apoio popular, vem as manifestações, né, os famosos caras pintadas. Então, acaba que o impeachment vai para frente, passa pela Câmara, passa pelo Senado. Com o pedido aprovado na Câmara, coube ao Supremo Tribunal Federal definir as normas para o processo, uma vez que era preciso adaptar a lei do impeachment ao que estava previsto na Constituição de 1988. Na lei, previa-se que o processamento da denúncia se daria perante a Câmara dos Deputados. Seria a Câmara dos Deputados que processaria e o processo iria para o Senado apenas para julgamento. E a Constituição de 88 muda isso, dizendo que compete ao Senado processar e julgar. Então, essa dificuldade, essa perplexidade que gerou a necessidade de uma adaptação da lei à nova Constituição, que inspirou inclusive o roteiro feito anos depois, né, pelo ministro Ricardo Lewandowski, né, para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pelo roteiro estabelecido na Constituição, o julgamento no Senado é comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, mas ele não tem poder de voto. O julgamento político é feito pelos parlamentares. A figura assemelha-se um pouco ao papel do juiz no tribunal do júri.
né, quando quem decide realmente a pena são os jurados, que naquele papel ali são os senadores, um papel desempenhado pelos senadores, mas o presidente da Suprema Corte está ali para assegurar a lisura do processo. Para o presidente do STF, na época do impeachment de Collor, o momento foi um dos mais difíceis da carreira de magistrado. Porque eu ia presidir um foro político para julgar um crime político praticado por um cidadão político e que ia ser julgado por políticos, necessariamente por políticos de partido. Eu suponho que a Constituição de 88 tenha preferido um magistrado que é apartidário, isento nas suas decisões.